Boa noite a todos, muita paz com todos nós, com aqueles a quem amamos, família, nossos colegas, nossos vizinhos, a nossa comunidade. Estamos hoje voltando às palestras da segunda-feira do Caminho de Damasco, quando nos dedicamos a algum tema que nos interessa tratar a todos nós sob o ponto de vista da doutrina espírita. Justamente estamos aqui para isso, para ver a abordagem que o espiritismo dá a essas questões da vida, principalmente as questões que são mais frequentes em nossa vida, aquelas que mais influem em nosso estado de alma, em nossas condições íntimas. E escolhemos para hoje um tema muito importante e muito urgente para cada um de nós. Todos nós estamos envolvidos com uma série de problemas, mas um problema que realmente nos toca profundamente, que nos agita, que muitas vezes nos transtorna emocionalmente, é o problema da mágoa e também o problema da culpa. Mágoa e culpa são faces de um mesmo problema. Quem é ofendido sente-se magoado. E quem ofende, mais cedo ou mais tarde, vai se sentir culpado. Vejam, portanto, que essas duas situações se contrapõem numa mesma circunstância. A circunstância da ofensa, onde existem então os dois personagens, o ofendido e o ofensor. O que foi magoado e aquele que mais cedo ou mais tarde se sentirá culpado ou levará o peso da culpa. Na verdade, é um tema muito presente no Evangelho de Jesus, porque Jesus nos ensinou o amor. E o amor implica, evidentemente, num sentimento muito elevado que nós não vamos conseguir com facilidade. Pelo contrário, estamos na Terra justamente para superar algumas etapas, alguns obstáculos para alcançar essa condição. A condição em que nós não teremos esses problemas de maneira tão intensa e nos ferindo tão profundamente a alma, trazendo transtorno, intranquilidade, preocupação, desânimo, muitas vezes revolta, o que complica ainda mais. Na verdade, Jesus tratou dessa questão em todos os momentos. E nós temos na vida de Jesus, no pequeno período que ele passou conosco, alguns personagens que podem nos ter deixado lições profundas a respeito da culpa e da mágoa. Para podermos facilitar a questão, nós vamos dizer o que esses personagens nos trouxeram. Um desses personagens foi Judas Iscariotes. Todos já ouviram falar em Judas. Jesus escolheu 12 apóstolos. Um deles, escolhido por Jesus a dedo, foi Judas Iscariotes. E todos sabem que Judas foi o protagonista daquele episódio da traição. Ele traiu Jesus, entregando-o aos inimigos. E conta os evangelhos que logo depois Buda caiu em si, Judas caiu em si e acabou se suicidando. Então veja a relação entre a culpa e a autopunição. Evidentemente, Jesus não se sentiu ofendido com isso. Jesus é um espírito puro, já tinha superado essa fase que nós estamos, e uma atitude como essa não o atinge espiritualmente.
pôde atingi-lo fisicamente, porque ele foi preso e depois ele foi martirizado, foi executado. Mas espiritualmente não. Então Jesus não tinha que perdoar. Só perdoa quem se sente ofendido. Se você não se sentiu ofendido, não há necessidade do perdão. Mas veja bem, foi o episódio do Judas. Mas teve um outro personagem, um outro apóstolo, muito importante, que também deixou uma marca um tanto esquisita na vida de Jesus, foi Pedro, Simão Pedro. Simão Pedro tinha acabado de dizer para Jesus que daria sua vida por ele. Era o discípulo mais amado, mais próximo do mestre. Jesus confidenciava com Pedro. Era o mais velho, mais idoso, mais experiente. Era aquele que estava preparado para ensinar os outros. Era um tipo de monitor de Jesus. E justamente Pedro, nessa hora, logo após o ato impensado, o ato realmente infeliz do Judas, o Pedro também negou Jesus, conta-se, 3 vezes, para confirmar que realmente ele negou. Não foi uma negação simples e pura, ele pensou para negar, ele mediu as consequências. Ele teve medo do que ia acontecer com ele, ou que poderia acontecer com ele. Ele negou Jesus. Mas Pedro não se suicidou. Conta-se no Evangelho que após esse ato da negação, era um ato que tinha sucedido aquele ato da declaração de Pedro por Jesus, do amor de Pedro por Jesus, quando Jesus passou sendo segurado pelos soldados romanos, perto de Pedro, ele olhou para Pedro e Pedro olhou para Jesus. Os seus olhares se cruzaram. E Pedro, naquele momento, percebendo o que havia feito, avaliando a dimensão do seu erro, sentiu-se profundamente arrasado, envergonhado. Principalmente porque Jesus, ao olhar Pedro, Jesus enviou para ele um olhar de compaixão. Um olhar de compaixão. Não era um olhar de reprovação. Aí Pedro se sentiu mais culpado ainda. Mas Pedro não fez o que Judas fez. Foram atitudes diferentes. Ele poderia cair no desespero e se lançar também, da mesma forma que Judas, a uma atitude de violência contra si mesmo, ou perder o equilíbrio mental, mas não aconteceu. Pedro sentiu a dor do remorso, a dor do arrependimento, mas não se entregou. Mesmo capengando, mesmo com dificuldade, ele continuou caminhando e resolveu fazer aquilo que o mestre queria que ele fizesse. Continuar ensinando o Evangelho. Aí nós vamos ver Pedro chegando a uma idade avançada, participando de muitas etapas dessa divulgação do Evangelho, encontrando lá na frente Paulo de Tarso, que nem discípulo de Jesus foi. Mas Paulo foi outro exemplo. Porque Paulo era Saulo, morava em Tarso, por isso Saulo de Tarso era assim, ele era conhecido, era um fariseu. Um fariseu que acreditava piamente nas leis mosaicas, que havia decidido, por ordem do Sinédrio, que era o tribunal da época, religioso da época, a perseguir aqueles que seguiam Jesus. Paulo não conheceu Jesus pessoalmente. Mas ele se encarregou de ir atrás dos seus seguidores e foi com muita fúria, com muita violência.
Paulo manchou suas mãos de sangue. Paulo autorizou várias execuções, inclusive a de Estevão, que é a mais conhecida. Daí o livro Paulo e Estevão, que vocês conhecem, que é de autoria do Emmanuel, que ali traz a grande lição desse apóstolo do cristianismo, que foi Paulo de Tarso. Quando Paulo estava se encaminhando para a cidade de Damasco, onde se reuniam os cristãos, ele descobriu que eles estavam lá, e foi lá com a sua tropa para poder prender os cristãos e fazer o que achava que devia fazer para defender a lei mosaica. Houve aquele célebre acontecimento no caminho de Damasco, quando Jesus lhe apareceu. Naquele momento houve um fenômeno de efeito físico, em que Paulo cai do cavalo, uma luz intensa brilha nos seus olhos, deixa-o completamente cego, ele cai do cavalo e ele ouve a palavra de Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então pergunta: quem é, Senhor? Aí Jesus se identifica: eu sou Jesus. Que queres que eu faça? Aí inicia o grande apostolado do Paulo. Nesse momento, que é chamado momento da conversão, parece um milagre, mas não é. Paulo já era um espírito que estava predestinado a uma tarefa desse porte. E com certeza a sua experiência como soldado, como perseguidor, lhe deu também condições para que ele pudesse fazer o que ele fez depois. E Jesus não encontrou entre os seus discípulos nenhum, aquele com quem ele conviveu, nenhum que pudesse fazer um papel como Paulo faria. Jesus conhecia Paulo. Aí o Paulo se converte ao cristianismo, ou melhor, não havia cristianismo, havia os seguidores de Jesus, porque a palavra cristão foi criada por ele depois. Eram chamados os seguidores do caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, aqueles que seguiram Jesus, logo depois da morte de Jesus, eles passaram a ser conhecidos como seguidores de Jesus, ou seguidores do caminho. E Paulo retomou essa bandeira, que vocês vão, se vocês lerem o Paulo e Estevão, vão ver como isso aconteceu, ou ler os Atos dos Apóstolos, que está no Novo Testamento da Bíblia, vocês vão perceber a história de Paulo, que é uma história muito interessante e com muitos detalhes, com muitas situações de lições de vida inesquecíveis. E por isso Emmanuel, um admirador de Paulo, escreveu essa obra Paulo e Estevão. Então nós temos 3 exemplos. Judas, que se suicidou. Ele era amigo de Jesus. Ele era amado de Jesus. Pedro, da mesma forma, mas não se suicidou. Resolveu trabalhar. E o Paulo, mais ainda, que nem conheceu Jesus pessoalmente, mas que tinha realmente determinadas virtudes de hombridade, de honestidade, pelo seu ideal. Naquele momento em que houve essa visão, ele foi tocado interiormente, porque a sua consciência já estava preparada para um trabalho desse porte. E Paulo sacrificou a sua vida, como Pedro, pela causa de Jesus. Então nós vamos ter aí 3 situações. A situação do Judas, que não se perdoou, mas se voltou com violência contra si mesmo. A situação do Pedro, que se perdoou. Pedro se perdoou. Em troca do trabalho, do esforço, da luta, do sacrifício. E Paulo, muito mais ainda,
que foi um assassino. Paulo tinha sangue nas mãos, sangue dos cristãos nas mãos. E, no entanto, nem por isso ele desistiu da vida, diante daquela visão que o assombrou, claro, assombrou, mas que naturalmente ele trouxe uma mensagem de amor. E o amor não comporta nem a culpa, nem a mágoa, nem a desistência. Mas é um caminho que é difícil trilhar. Esses três personagens nos dão uma lição, nos deixam uma lição, para que nós possamos pensar sobre isso. A mágoa é aquilo que resulta da ofensa em nós. Quando que existe uma ofensa? Quando existe um ofensor e um ofendido. E entre eles um ato de um contra o outro. O magoado é aquele que se sente ferido. É aquele que se sente inconformado. Ele é ferido no seu orgulho. E ele muitas vezes não revida, não porque não quer revidar, mas porque não pode. As circunstâncias não permitem. Mas ele guarda no seu coração aquele momento em que o outro lhe causou um sofrimento. Os estudos, hoje, podemos dizer, não havia isso no tempo de Jesus, nos leva a compreender com mais profundidade essa questão da mágoa. Porque é realmente algo que vem contra nós e nós alimentamos essa mágoa. Ao invés de nós tratarmos de nos libertar dela, porque ela só traz sofrimento, pelo contrário, nós alimentamos a mágoa. E isso não é bom. E a mágoa, evidentemente, que começa como uma reação muito forte do nosso sentimento, ela acaba trazendo para nós uma série de problemas. Segundo os neurologistas, os estudos mostram que quando nós sofremos uma ofensa, acontece uma série de fenômenos dentro do nosso corpo. Não estamos falando aqui de espírito, agora vamos falar de corpo, que é o resultado da atitude que foi desferida contra nós. Então diz aqui, sob o impacto de uma ofensa, existem várias reações do organismo. Intensa palidez da pele, a pessoa fica pálida. Vamos supor que seja uma ofensa realmente, uma ofensa no sentido de uma agressão verbal. Uma agressão verbal. A pessoa foi agredida, foi violentamente agredida diante de outras pessoas. Uma intensa palidez da pele. Aumento da pressão arterial. Aumento da frequência respiratória. Aumento da glicose no sangue. Aumento dos hormônios de estresse, como a adrenalina, noradrenalina, a cortisona. E a corrida do sangue para os órgãos vitais e para os músculos. Essa reação é uma reação animal, vamos dizer, da nossa parte animal, porque os animais, também isso acontece com eles. Quando o animal é agredido, toda essa reação ocorre no animal. Mas nós seres humanos, que já caminhamos um pouco, já passamos da condição do irracional, já podemos entender muita coisa, nós também temos os instintos. O instinto está ainda muito vivo em nós. Nós não superamos os instintos. Na verdade, não vamos superar os instintos. O que nós vamos fazer é administrar, é educar os instintos.
porque eles são necessários. Por exemplo, a fome é instinto. Não nos interessa deixar de comer. A sede é um instinto. O sexo é um instinto. Isso faz parte da nossa vida animal. Nós precisamos disso para continuarmos evoluindo. Mas os instintos, que são essas reações mais profundas do nosso ser primitivo, que está no nosso cérebro primitivo, segundo André Luiz, eles não deixam de existir porque eles nos socorrem e nos ajudam em vários momentos. Mas quando nós, seres humanos, sofremos uma agressão, e sofremos tudo isso que acabamos de dizer, é claro que o nosso corpo sofre um impacto. Mas se nós continuarmos a lembrar disso, se nós sairmos contando, comentando, ou mesmo vamos repisando esse momento várias vezes, cada vez que nós lembramos desse fato, todas essas reações acontecem de novo em nosso corpo. Porque o cérebro não sabe diferenciar o que é realidade da fantasia. E essas reações é uma cadeia de reações que acabam se tornando automática. Cada vez que lembro, volta tudo de novo. Por isso que Jesus se preocupou muito com a questão do perdão. Porque o perdão seria a única forma de nós interrompermos essa cadeia de reações, que tanto nos vai agredir o corpo, quanto nos vai agredir a alma, primeiramente o perispírito, lesionando o perispírito. Então veja o que a mágoa pode nos fazer. E a mágoa ela vai se manifestar em cada um de acordo com cada um. Em um mais, em outro menos. De acordo com a compreensão da pessoa, com o passado dela, com as experiências que ela já viveu, a mágoa vai ter uma repercussão. E ela pode ser um agente patológico. Ela pode vir a trazer um problema de saúde, até grave, se ela não for tratada convenientemente. Se não for interrompido esse ciclo de reações que ocorrem toda vez que nós lembramos. Por isso Jesus fala do perdão. No perdão, o mais beneficiado é quem perdoa. Por quê? Porque, evidentemente, aquele que agrediu, mais cedo ou mais tarde, ele vai cair na real. André Luiz, no livro O Mundo Maior, faz um estudo muito interessante do cérebro, dividindo o cérebro em 3 partes, em 3 degraus ou 3 andares. O primeiro seria dos instintos, o id. O segundo seria o intermediário da razão. E o terceiro seria das ideias superiores. Quando nós praticamos um ato de violência, um impulso de violência, no dia a dia, nós estamos usando os impulsos que são originados do id, do instinto. Mas quando nós descobrimos que erramos e nos arrependemos, nós já estamos usando a razão, já o cérebro intermediário do córtex frontal. E quando nós começamos a pensar no outro, a quem ofendemos, a quem causamos prejuízo, quem causamos sofrimento, já pensamos em termos mais elevados, já pensamos no outro como se fosse nós mesmos. Então nós subimos para o 3º andar do cérebro, que são o andar das ideias, dos sentimentos, dos ideais superiores. Nós já estamos vivenciando algo sobre o amor,
Porque identificar-se com o outro é, de certa forma, amá-lo. Fazer ao outro aquilo que nós queremos que ele nos faça. É o amor que Jesus ensinou. Muito bem. Jesus, então, nos ensina o perdão, porque o perdão é justamente esse instrumento que nós podemos utilizar de uma maneira criteriosa. Perdão não é simplesmente apagar o erro, apagar o passado, não é isso. O perdão é um trabalho que nós fazemos dentro de nós. Para perdoar, nós temos que ter atingido um certo grau de compreensão. Nossos sentimentos já devem ter tido algum impulso enobrecedor em nossa vida. Kardec pergunta aos Espíritos, no Livro dos Espíritos, o que Jesus entendia por caridade. Vocês lembram disso? E os Espíritos instrutores dizem: benevolência para com todos, ou seja, fazer bem para todo mundo. Indulgência para com as faltas alheias, ou seja, compreensão de que as pessoas são seres humanos, falíveis como nós, podem errar e geralmente erram. E nós não vamos sair aí comentando, espalhando, nada disso, porque também nós não queremos que elas façam isso quando o erro for nosso. Então isso seria indulgência. E perdão das ofensas. Esse é o terceiro andar. O terceiro andar é o ponto mais nobre da caridade. Não existe uma caridade maior do que o perdão. Perdoar é compreender o nosso agressor, o nosso ofensor, aquele que nos prejudicou ou quer nos prejudicar. Foi o que Jesus fez. Foi o que ele demonstrou na sua vida e terminou a sua vida pedindo perdão por aqueles que não sabiam o que estavam fazendo, pelos seus algozes. Então nós vamos perceber que os mecanismos do perdão são muito importantes porque eles nos dão uma certa segurança em relação a nós mesmos. Porque quando nós perdoamos as pessoas que nos ofendem, nós nos identificamos com elas. E nós sofremos menos, ou não sofremos. A única maneira de nós podermos tirar de nós o sentimento da culpa, né? Do outro lado, aquele que ofendeu, é justamente fazer o bem e procurar reparar o erro que cometeu. E a única maneira de nós evitarmos a mágoa é justamente compreender aquele que nos magoou. São atos que realmente exigem alguma coisa de nós. Jesus era um homem que tinha um autocontrole emocional. Ele enfrentava situações as mais complicadas, as mais espinhosas, as mais feridas, com um equilíbrio excepcional, sem se deixar levar pelo instinto. Nesse momento, ele era totalmente o terceiro andar, o andar do pensamento nobre, o andar do sentimento nobre. Isso realmente é um desafio para todos nós. Nós precisamos aprender a perdoar. É um longo caminho. Não é simplesmente falar, eu vou esquecer. Nós não esquecemos. Nós não esquecemos das dificuldades que nós passamos. A questão não é esquecer. A questão é como interpretar aquilo. Como nós vamos compreender a pessoa que em algum momento nos prejudicou. Ou porque nos agrediu, ou porque se omitiu quando nós mais precisávamos dela, ou porque nos prejudicou de alguma forma, atravessou nosso caminho e nós sofremos as consequências disso. Tudo está
detalhadamente registrado no tribunal da nossa consciência. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos nos arrepender de muita coisa que fizemos. Mas todos nós, mais cedo ou mais tarde, teremos a oportunidade de reparar os erros que cometemos. A grande vitória do espírito, a sua autossuperação, é a reparação dos erros que cometeu. Daí a reencarnação. Sem a reencarnação, nós não teríamos compreendido porque as pessoas sofrem, muitas vezes sem causas aparentes. As causas estão, na maioria das vezes, dentro delas mesmas, no mais íntimo da sua alma. Então, compreender o próximo é pedir que o próximo nos compreenda. Quando geralmente se fala em perdão, logo nos colocando na defensiva. Eu não vou perdoar fulano, me fez isso, fez aquilo. Mas nós não pensamos que nós também prejudicamos. Nós também causamos dor, causamos decepção nas pessoas, deixamos algo às vezes muito profundo no coração de uma pessoa que nunca comentou isso. Que nunca comentou. O Chico Xavier, certa ocasião, numa conversa com os amigos, disse que ele gostaria de não morrer antes as pessoas o perdoarem. Mas Chico, você, como? Você é uma pessoa tão boa, uma pessoa que deu a sua vida pelos semelhantes, tudo que você fez aqui, todo mundo sabe, você só fez o bem, não agrediu ninguém, foi uma pessoa que sofreu toda sorte de traição, de perseguição. E aí, como podemos pensar que você ofendeu ninguém? E o Chico disse, não, todos nós ofendemos. Não tem como viver na Terra sem ofender. É uma condição do nosso mundo. Mesmo sem querer, nós ofendemos. E às vezes aquele que nós ofendemos sem querer é o que guarda mágoas mais profundas sobre nós. Então, é importante que a gente procure se autoanalisar, se autoconhecer e saber que, na verdade, nós temos algo a oferecer. E toda vez que nós oferecemos algo em favor daquele que está à nossa frente, ou daquele que precisa da nossa compreensão, nós estamos também nos perdoando. Para encerrar o tema, nós vamos ler aqui uma mensagem recebida pelo Chico Xavier, que é do Espírito Albino Teixeira. E a mensagem é muito conhecida, você deve conhecê-la. Mas procure ler essa mensagem, procure ter com você essa mensagem. Principalmente porque nós precisamos pensar nesses termos aqui para saber que o maior problema da nossa vida somos nós mesmos. Nosso maior inimigo somos nós mesmos. Não que nós vamos ser felizes nesta vida, não. Não há como na condição que nós estamos, mas vamos ser tão felizes quanto for possível. Se nós andarmos com mais compreensão, com mais amor por nós, pela vida, pelo nosso semelhante, e soubermos trilhar esse caminho, ainda que devagar, que Jesus nos trouxe. A mensagem que mais sofremos diz o seguinte: o que mais sofremos no mundo não é a dificuldade, é o desânimo em superá-la. Não é a provação, é o desespero diante do sofrimento. Não é a doença, é o pavor de recebê-la. Não é o parente infeliz, é a mágoa de tê-lo em nossa equipe familiar. Não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Não é a ingratidão que nós mais sofremos, é a incapacidade de amar sem egoísmo. Não é a própria pequenez, é a revolta contra a superioridade dos outros. Não é a injúria, é o orgulho ferido. Não é a tentação,
é a volúpia de experimentar os alvitres. Não é a velhice do corpo, é a nossa paixão pelas aparências. Como é fácil de perceber, diz Albino Teixeira, na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflição que criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós. Que Deus nos abençoe.